Bom dia, porque hoje é o Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para todas as mães, mesmo não tendo seus filhos por perto, foram mãe igual, são mãe igual. Aqui tô no Marzão de Deus, a abençoada rainha, nossa mãe Iemanjá. Aqui dando minhas felicitações, dando a minha homenagem a ela, dona dos pensamentos, dona da paz, mãe de justiça, mãe do amor, juntamente com a mãe Oxum, e eu, a nossa mãe Oxum, e junto com ela também nosso pai Oxalá, Epaobabá. Então são orixás da praia, orixás, grandes orixás, que estão sempre dando apoio e nos ajudando em todas as horas da nossa vida, juntamente com o nosso Deus Todo-Poderoso, que assim permite e interfere na natureza junto com eles. Nesse mês de maio, mês das mães, mês do amor, eu tenho minha mãe ainda, que ela tenha bastante saúde ainda para desfrutar os seus bisnetos, seus tataranetos. Embora o mundo não seja tão fácil, não que o mundo não seja fácil, porque o mundo é fácil. Não é fácil, é a mente das pessoas, né? Que por suas várias emoções, suas várias inquietudes, tornam esse mundo não tão fácil de viver. Acham que podem governar, que podem fazer acontecer, né? Mas não é bem assim. Não é bem assim. Tanto é que as doenças vêm, né? Elas vão, mas elas voltam de novo, né? Nesse período que a gente vive hoje, no isolamento, demonstrou para muitas pessoas de bem, pessoas de coração bom, pessoas que refletem, que têm o seu emocional equilibrado, que tem Deus junto consigo, que ama a natureza, né, que ama os animais, que ama o universo, pôde notar e pôde saber dentro de si, lá no seu interior próprio, né, que a vida é mais do que bens materiais, é mais do que um pecado que se faz, é muito mais, né? A vida é um bem dado por Deus. Alguns acham que não, porque sofrem muito, mas esses sofrimentos que a gente tem, né, que todos nós temos, seja por A, seja por B, seja por C, né, internamente dentro de nós, uns demonstram, outros não querem demonstrar para não magoar as pessoas, né? Mas infelizmente é assim a nossa vida. É assim a nossa vida. Ou felizmente, né? Porque Jesus sofreu tanto também. Jesus sofreu, um homem ilustre, né? Que teve na terra, que é uma história que se conta, que todos nós sabemos, todos nós, a gente não viu, a gente não estava lá nessa geração, mas a história é contada. É contada também
as histórias sobre os mártires, né, que tentaram salvar a nossa história, salvar o nosso dia a dia, salvar o nosso sistema, né? Salvar o nosso sistema, né? Então, as histórias foram feitas para a gente ter o exemplo, né, de tudo. Mas no nosso dia a dia tem muitos que olham para o seu umbigo, que pensam só em si, e não foi isso que Deus ensinou, não é isso que Deus quer, né? Deus quer que a gente ame todas as pessoas de igual para igual, até mesmo os nossos inimigos, porque inimigos porque não pensam da mesma maneira que a gente pensa, que as pessoas de bem pensam, né? Inimigos porque acham bom tirar as coisas dos outros, invejar as coisas dos outros, matar, né? Roubar. Então se tornam inimigos, mas até mesmo esses precisam de misericórdia, precisam de ajuda, porque não são pessoas sãs, são pessoas doentes, né? São pessoas doentes. E às vezes as pessoas dizem, não são doentes, Cláudia, elas são pessoas más. Sim, concordo, mas a maldade é uma doença. É uma doença, porque Deus é tão bom, Ele é tão bom, né? Ele é tão são, que Ele cura todas as coisas, Ele cura até mesmo a maldade. Então, se a gente quiser, Ele cura. E eu acredito sim, acredito no arrependimento das pessoas, eu acredito sim que as pessoas têm que ter nova oportunidade, eu acredito em tudo isso, eu acredito. Mas cada um é cada um, né? Cada um é cada um. E eu acredito também que todos nós, a gente faz, a gente paga. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Se a gente não quiser colher, outro vem e colhe pela gente, né? Mas, então, eu acredito sim que a gente não vai embora sem pagar a conta, tá? E se a gente não pagar a conta, a gente paga igual. Porque Deus existe, e se Ele existe, Ele realmente vai chegar na nossa frente e vai dizer, Cláudia, você tem algumas coisas para acertar. Então, todos nós devemos, porque somos pecadores, né? Todos nós devemos, porque somos pecadores. Não existe uma pessoa aqui na Terra que possa se dizer que não deve alguma coisa, né? Seja por A ou mais B ou mais C. Então, às vezes a gente acha que a gente não deve. Mas para Deus, que é todo poderoso e que sabe todas as coisas e que enxerga dentro da gente e que Ele é o invisível e que Ele olha o invisível e que Ele lê os nossos pensamentos, para Ele, entendeu? A gente não pode esconder nada. Se você não pensa dessa maneira, é porque você não acredita em Deus. Então, você tem que pensar dessa maneira. Porque se você não pensa dessa maneira, você não pode dizer, ai meu Deus, por favor me ajude. Porque você não está acreditando em Deus. Então, todos os dias da minha vida, eu sempre, desde que eu estava no ventre, creio eu, né? Fui ensinada dessa maneira. Agradeço muito a Deus
por eu estar numa família boa, por ter me colocado numa família boa, que me deu ensinamentos, né, de acreditar nele. Embora passei pelas escolas, daí tem a teoria da evolução, todas essas coisas assim, né? Mas, ao decorrer de toda a minha vida, olha que lindo que eu achei. Olha só que lindo que eu achei. Oi. Mas ao decorrer de toda essa minha vida, né, que é uma vida curta, não é uma vida longa, né? 52 anos é uma vida curta, não é uma vida longa. Então, o que é 52 anos? É pouco, é muito pouco para todo esse universo que foi criado, que foi montado, né? Tudo no seu lugar certo, no seu lugar certinho, né? O nosso corpo no seu lugar certo, né? Tudo maravilhoso, né? Então, nesses anos todos, né, que eu aprendi, eu agradeço, né, ao meu Deus. Eu estudei sobre a teoria da evolução também, entendeu? Mas não tem lógica eu jogar um monte de areia ali, né? E aquela areia se transformar em alguma coisa, sem que eu vá ali e pegue a minha mãozinha e faça ela um castelo, né? Ela pode até se transformar em alguma coisa, mas daqui a milhares de anos, sabe, sei lá o que vai se transformar, né? Então, tudo bem. Os cientistas, muitos acreditam nisso, mas hoje em dia, né? Hoje em dia, eles já estão vendo, já estão comprovando que existe os cosmos, né? O lado espiritual da coisa, né? Que realmente existe uma energia, né? Invisível, que lida com tudo isso. E isso é uma prova muito grande, porque eu, pelo menos, eu me ajoelho e eu me reverencio a Deus todos os dias da minha vida, mesmo tendo sofrimento, mesmo tendo adversidades, mesmo tendo obstáculos, né? Eu vejo as bênçãos dele comigo. Eu sei, eu sinto eu ser um ser abençoado. E eu não me importo que as pessoas tenham inveja disso. Eu não me importo que as pessoas pensem que é isso, que é aquilo. Ah, ela não é tão boazinha assim como ela diz. Ah, porque não sei o que, sabe? Eu não me importo com isso, porque cada um tem a sua maneira de pensar. O que importa pra mim, de novo, eu vou falar, né? É esse ser maravilhoso, supremo, que um dia eu hei de estar prestando contas com ele, né? Eu vou estar prestando conta com ele, todos nós vamos estar prestando conta com ele. Disso a gente não vai escapar. Ninguém escapa disso, ninguém. É infeliz aquele que pensa que escapa disso. Não escapamos, nenhum de nós, né? Mas, infelizmente, a gente não pode colocar na cabeça do outro, né? O que realmente é, o que realmente não é, porque cada um tem a sua maneira de pensar, verdade. E para ver que Deus é tão maravilhoso, que Ele consegue entender todos nós, cada um de nós com a nossa maneira de pensar. Ah, eu matei o fulano, por que tu matou? Ah, porque ele fez isso, não achei justo, né? E Deus vai compreender, mas Ele vai dizer pra ti. Mas tu não acreditou em mim, tu não confiou em mim, por que tu não deixou isso pra mim resolver?
Porque isso é um pecado. E tu não poderia ter feito isso, né? Então, todas as coisas a gente vai pagar. Ah, eu me matei. Por que tu te matou? Né? Quem mandou tu tirar a tua vida se eu te dei a vida? Então, se você acredita em Deus, você vai refletir, vai analisar e vai entender todas as coisas, entendeu? Então não adianta você julgar o teu irmão, julgar o teu próximo, o ser da tua espécie, não adianta julgar ninguém. A gente fala, tá errado, tá errado. A gente fica triste pelas coisas erradas que acontecem, fica triste. Eu, então, nem se fala. Eu sou uma pessoa muito emotiva, eu fico triste o tempo todo. Mas eu fico feliz também, por eu saber o que é o certo e o que é o errado. E fico feliz por eu passar para todas aquelas pessoas que estão na minha volta, que convivem comigo, esse meu pensamento, né? E eu posso ver, eu pude notar, teve uma certa época da minha vida que eu achava que eu era um ET, né? Eu não tô no lugar certo, né? Eu não tô no lugar certo, eu tô no lugar errado, né? O meu jeito de pensar é diferente de todo mundo. Não. Eu não sou um ET, eu sou um ser humano. Descobri que eu sou um ser humano. Por quê? Porque foi um momento da minha vida que eu passei e fiquei perto de pessoas que pensavam diferente de mim, né? E eu achava que era errado aquilo, né? Que eu era um ET. Então eu tô louca, tô falando grego, eles estão falando atroriano, né? E com todos os ensinamentos que eu tive, com todas as bases que eu tenho, com os meus princípios, né? Não é. Aí depois eu saí de perto dessas pessoas, fui passar por outros momentos da minha vida e hoje eu sei que existem pessoas maravilhosas, né? E que pensam igual a mim. Isso é tão bom, muito bom. Assim, de ver muitas pessoas que pensam igual a mim. E por isso que é bom, é importante a gente falar, para a gente poder se encontrar nesse mundo de Deus, né? E existem pessoas com afinidade com a gente, sim. E aquelas que não têm afinidade com a gente tem que deixar ir, a gente tem que deixar partir, a gente tem que sair de perto, né? Porque a vida é assim. Então a gente tem que perdoar e a gente tem que esperar em Deus. Porque se a gente acredita nele, ele acerta todas as contas, né? Ele acerta todas as contas. Não é, aqui eu não estou dizendo, tomara que Deus não sei o que. Não é nada disso. É só uma fé. É uma fé muito grande que eu tenho. Tenho uma fé muito grande. Acredito nas energias positivas, acredito nas negativas. Eu sei que tudo isso existe. Eu sou a prova viva, tá? Eu não vou contar os pormenores, mas eu sou a prova viva de que tudo isso existe. Tudo isso existe. Uma vez eu estava deitada numa maca, num hospital, e a enfermeira falou para mim: tu vai ficar na mesa. Tu reza se tu tem fé, porque tu vai ficar na mesa. Eu rezei porque eu tinha filhos pequenos, eu queria criar meus filhos, eu não queria morrer naquele momento, eu queria ainda ficar mais um pouco, né, para criar meus filhos, né. Eu rezei, pedi para Deus, pedi misericórdia e falei: se eu puder ficar mais um pouco, que o Senhor me deixe ficar mais um pouco. Se eu não puder, que o Senhor cuide de meus filhos ou ache alguém para cuidá-los. E Deus, na sua infinita bondade, escutou meu coração e me deixou viver. E os médicos todos ficaram admirados, porque a coisa era tão feia pro meu lado que eles ficaram admirados. E assim acontece não só comigo, acontece com várias pessoas desse mundo, né, que acreditam em Deus.
Então tá, um feliz Dia das Mães, que todas as mães sejam abençoadas, porque não é fácil ser mãe, não é fácil carregar 9 meses na barriga uma criança vendo ela crescer, não é fácil, mas é muito bom, né? É muito bom e Deus abençoe todos nós. Beijos, amores.